dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora que estiver assistindo esse vídeo. Vamos lá, fazer agora uma análise do pós-jogo de Barcelona e Barbastro. Jogo válido pela Copa do Rei, primeiro jogo do Barcelona na competição da temporada. E, bom, foi uma goleada, 4-0. Nada de novo, né? Nada muito impressionante, né? Time de terceira divisão, que na terceira divisão já tem algumas dificuldades, algumas ressalvas. Então, era natural que o Barcelona fizesse aí um placar tranquilo, né? Conseguiu fazer não só o placar, mas também conseguiu entregar algumas rotações que são importantes, considerando todo o contexto da temporada e a carga de jogos que é alta, né? Daqui a 2 ou 3 dias, se não me engano, o time já vai agora jogar por outra competição, né? Supercopa da Espanha lá na Arábia Saudita, lá nos Emirados Árabes. Então, ter esse momento de para rodar um pouco o elenco e tal, mesmo que alguns titulares tenham entrado hoje, né? Jogaram só 45 minutos e aí foi por decisão ainda técnica da comissão, do Flick, tudo bem, né? É um desgaste que é aceitável, tranquilo. Ah, um jogo sem muita história, foram 2 gols no primeiro tempo, 2 gols no segundo e, bom, o Barça basicamente rodou o elenco, né? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que dá pra gente destacar desde o início, né? Como eu falei, a gente teve aí alguns titulares, né? Então, Pedri, Lewandowski, Koundé. Esses são alguns jogadores que já têm vários minutos nas pernas, né? Isso em si não é muito, não parece inicialmente muito interessante, né? Você poderia ali talvez rodar o Koundé, colocar ali um Hector Forte, né? Mas foi a decisão da comissão técnica, com certeza eles têm muito mais informação, né? Destaque aí para a estreia do Chesney, né? O goleiro aí que chegou, que teve toda aquela história de voltar da aposentadoria para escolher jogar no Barcelona. Muito bom que ele tenha estreado aí como goleiro de Copas, né? Outro destaque também positivo, Araújo, a volta aí do Araújo, né? Como jogando aí os 90 minutos, né? Mostrando aí uma certa aptidão para jogar os 90 minutos, isso é bom. Apesar de também não ser um jogo com tanta exigência, né, física. Então, é óbvio que também ainda a gente tem que ter um pouco de cautela com a volta desse zagueiro que a gente sabe que é muito bom, a gente tem certeza que é muito bom, mas de qualquer jeito você ainda tem que, né, tomar um pouco de cuidado. Outras coisas importantes também, Eric Garcia atuando no meio campo como volante. Não é exatamente uma novidade, mas é sempre interessante notar como que esse cara consegue aí, apesar de não ser do agrado de todo mundo, mas consegue atuar em diferentes posições, né? De resto, acho que tem alguns jogadores que eu ainda não comentei, né? Como o Pablo Torre e tal, mas é porque eles serão comentados mais tarde, até porque fizeram por merecer, né? Vamos lá. O jogo. Cara, o jogo basicamente é um time de terceira divisão contra um time de primeira, um time gigante que é o Barcelona, né? Então era de esperar que o time jogasse com vários jogadores atrás, priorizando muito a proteção à própria baliza, né? E, bom, basicamente foi o que foi feito, né? O número de finalizações de dentro da área do Barcelona foi imenso. Ah, basicamente, quase que só finalizou de dentro da área. Então, isso também mostra um pouco não só da questão de como era atacar esse time e como seria teórico, o que era para ser difícil, na verdade, se mostrou uma tarefa muito fácil, porque a verdade é que o Barbastro não representava perigo, né? E, bom,
os gols do Barcelona saíram, como eu falei antes, dois no primeiro, dois no segundo, né? Sendo alguns deles ali por uma situação de pressão, um erro individual do goleiro. Se não me engano, o terceiro gol sai assim. Ah, o... E aí tem ah, os gols do Lewandowski, né? Dois gols do Lewandowski, um gol por baixo e um gol por cima. Nessa situação aqui, basicamente consiste em quê? Um time retraído, né? Com uma linha de 5, 3, 2, tentando defender aí a própria baliza, né? E aí, basicamente, conforme a gente obriga o time a balançar, né? Você naturalmente vai ter um grande número de jogadores em volta da bola, que era uma das intenções claras do Barcelona, né? Quando ele escala um time com tantos meias, com muitos jogadores com capacidade de jogar por dentro, né? A ideia é que você infiltre aqui nesses espaços, né? E que você faça tabelas rápidas, trocas de passe rápido, para atrair a marcação e inverter a bola para o outro lado, né? E aí, basicamente, você deixa lá, no lado de lá, né? Do lado fraco, teoricamente, você deixa um pivô, como o Lewandowski, para justamente jogar nas costas do lateral e do zagueiro, que vão estar muito mais preocupados em defender o lado de lá do que necessariamente se proteger aqui, né? Isso aí facilita muito o jogo. Agora vamos falar um pouco de atuações individuais, né? Ah, com certeza o maior destaque da, do jogo de hoje foi o Pablo Torre, né? Jogador aí novo, se não me engano tem 20 ou 21 anos, né? E que jogou 81 minutos, conseguiu ah, ter uma teve uma incidência de ações muito ali pelo lado direito, pelo que a gente chama de meio espaço, né? Então ele jogou sim um pouco ali, como a gente consegue ver nessa zona vermelha, aqui mais próximo da linha, mas também jogou, né, no espaço ali entre entre os jogadores ali do meio no entre linhas, né? Ah, Em questão numérica, a gente pode destacar aqui, sem dúvida, os, a quantidade de cruzamento, né, que ilustra muito daquilo que a gente que estava sendo falado antes, né, de você atrair para um lado e aí de você já inverter ou em uma situação determinada já cruzar a bola para a área. Isso explica um pouco. O número de ações dele com bola 66 é um número muito alto. E, com certeza, o número de passes decisivos, as pifadas que ele deu, que ele distribuía ao longo do jogo, também foram algo muito marcante aí no jogo, né? Ele acabou o jogo não só com um gol que ele construiu, que ele conseguiu a partir de pressão que ele mesmo colocou, né? Mas também ele fez duas assistências, né? Fez uma assistência para o Lewandowski, jogando ali basicamente como um segundo atacante e conseguindo encontrar o Lewandowski numa situação boa, uma boa pifada, né? Se perfilou bem ali pro gol e conseguiu dar sequência na jogada, que é uma característica muito forte dele, né? A gente percebe aí justamente, por exemplo, quando a gente olha aqui pro o número dele de acertos em passes e tal. Isso é uma característica muito boa do meio do Barcelona, né? Atacante, meio do Barcelona. Ah, e basicamente é isso, né? Então ele teve uma assistência assim, com bola rolando, e uma assistência com a bola parada, né? E ele também se mostra um jogador muito capaz de jogar, ter a batida na bola que diferencia ele ah, ali levando perigo, né? Vamos lá. E aí, para finalizar assim, Tony Fernandes é um atacante, um segundo atacante da base, né? Barcelona B, aí servindo com alguns talentos, 16 anos, jogou basicamente 9, 10 minutos ali. Chama atenção o número de passes decisivos que ele deu. Em 10 minutos o menino entrou, deu dois bons passes, conseguiu
não que necessariamente terminaram em gol, mas que geraram perigo, né? Tanto isso quanto uma batida de escanteio. Então, fez uma boa partida. Esse tipo de jogo é um jogo que, na verdade, não necessariamente tem tanto a ver para pro jogo. A gente tem que aplaudir excessivamente. O pessoal ali, os jogadores, na verdade, sabem o quão superiores eles são ali nessa situação, né? E, bom, é basicamente agora chegar, se preparar, porque daqui a 2, 3 dias já tem como eu falei lá no início, um jogo muito difícil, Atlético de Bilbao, né? Jogando fora de casa, um outro cenário, com um outro ambiente, Supercopa, né? Confronto eliminatório. O Barça não pode se dar ao luxo aí de relaxar, né? Bom, para finalizar, eu achei bom, achei interessante trazer essa tabela, que são de alguns resultados, né, das temporadas anteriores, a partir da temporada 19 e 20, né, com o desempenho do Barcelona na competição. É óbvio que aqui eu coloquei só gols pró e gols contra, gols, né, feitos e sofridos, e os resultados parece inicialmente, talvez até seja ah, reducionista, né, mas é interessante a gente ver aí, por exemplo, como que talvez o Barcelona deve sim, ou devesse sim, olhar para essa competição com um certo carinho, com um certo cuidado, porque tem que mostrar, ainda tem que mostrar serviço, né? Barcelona é um time gigante que tem plenas condições de lutar por todos os dias da temporada. A verdade é essa. Tem que ser cobrado por isso. Então, a gente olha aí ah, a questão, né, de quartas, uma queda em oitavas ali, 20, em 21, 22, só com 2 gols feitos e 3 sofridos, né? Ah, de ver ali quartas, né? Uma coisa que dá pra gente perceber muito é a questão da quantidade de gols sofridos. O time acaba sofrendo muitos gols, desnecessariamente. E apesar de ser um confronto eliminatório, alguns confrontos ali são vitórias simples de jogos de 3-2 e tal. Mas, de todo modo, o Barcelona, cara, time grande é isso. Você tem que render, independente da competição, independente da hora, do momento. Você tá ali, você tem competência para isso, né? Então, na minha opinião, a gente tem que usar sim esses jogos para levar os garotos, né? Que eles trabalhem, que eles vejam como é, que eles gostem do jogo, mas também, e a partir de algum momento, levar essa competição com a seriedade que ela merece, porque também, fosse fácil, a gente era campeão todo ano, né? Então é isso, valeu, muito obrigado aí pela atenção, já temos quase 15 minutos de vídeo, muita coisa. Bom, é isso.